Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda, né? Tô gravando esse vídeo na segunda, dia 30 de março, pra gente dar continuidade aí às aulas de drenagem, né? Que normalmente acontece na segunda. Esse vídeo ele vai estar disponível o link, né? Tanto no Siga e eu tô pedindo para alguns alunos meus, né? Passar esse vídeo via WhatsApp para que todos possam, né? Ter aula e minimizar aí, né, os impactos causados, né, pela essa pandemia aí do coronavírus. Espero que os vídeos estejam ajudando. Hoje, né, no dia 30 de março, vou estar disponibilizando para vocês, né, tanto o material dessa aula quanto alguns exercícios, tá? Por favor, quem tiver dúvida, manda um e-mail. Eu estou em casa faz um tempo, né? Então, estou aguardando aí qualquer reporte, esporte, enfim, qualquer repercussão sobre os vídeos ou alguma dúvida que ficou, tá bom? Então, hoje na disciplina de drenagem, né, a gente vai falar sobre os métodos de determinação da condutividade hidráulica. A gente já falou sobre a condutividade hidráulica, acho que vocês lembram, né? A condutividade hidráulica, tecnicamente, né, é aquele coeficiente, né, ou aquela constante, no caso, cujo qual descreve a facilidade com que a água ela tem de passar entre os poros do solo, tá? Então, o primeiro método para determinação dos parâmetros, que é tão importante aí para, né, a lei de Darcy, né, quanto para a determinação de espaçamento de drenos, né, esse é o parâmetro, né, a condutividade, que é a condutividade hidráulica saturada, né, o primeiro método é o permeamento de carga constante, né, é um método de laboratório, onde, né, vocês estão vendo aí a primeira figura, as amostras, elas normalmente não são coletadas, né, através aí de um coletor, né, de um trado, né, de maneira indeformada. Elas vão para o laboratório, são saturadas e a partir daí, né, o permeâmetro que é constituído, né, de uma carga aqui, né, de uma carga que a gente chama como se fosse um dosador, né, que libera a água de maneira devagar até a coluna de solo, né? E essa água, né, depois, né, chega aqui numa vazão, ok? Esse experimento ele foi feito por Darcy, né, há muito tempo, né? Esse frasco aqui a gente chama de frasco de Mariotti, né? Esse amarelo que eu pintei, né? E ele, basicamente, né, ele libera a água numa taxa constante, né, sem, né, que haja uma variação da carga, ou seja, né, sempre aí que nós não temos essa variação. O nosso H, né, o ΔH, pela lei de Darcy, ele é constante, tá? É um H único, ok? E no fim é coletada a água, né, numa vazão e num tempo. A partir daí, tendo os parâmetros, a gente consegue determinar a quantidade hidráulica saturada, ok? Então, primeiro você vai ter a vazão de entrada, né, conforme o desenho, que passa a água por uma camada de solo, né, de comprimento L, né, coloquei aqui em amarelo, e a partir daí essa água ela passa com uma velocidade, né, e tem uma saída, né. Aqui a gente está vendo duas cargas diferentes, né, H1 e H2. Né. Nesse caso aqui seria um permeâmetro de carga, né, não constante no caso aí, né, há uma variação da carga, ok? Sabendo que pela lei de Darcy a gente tem que a vazão, né, ela é inversamente proporcional à camada, né, ou à espessura do solo, é diretamente proporcional à carga, ΔH, e, né, diretamente proporcional à área. Portanto, a gente tem aí, né, que a vazão, né, da água que passa no solo, ela vai ser igual, né, a um ΔH dividido por L vezes A. Só que aí, né, tem uma constante, um coeficiente, né? Esse coeficiente a gente chama de condutividade hidráulica, né? Ficou isso na aula passada, né? E aí vamos chamar ele de K0. Para determinar esse K0, né, ou utilizar ele no permeamento de carga constante, a gente sabe que a vazão é o volume no tempo, né? Ou seja, um volume metro cúbico por segundo, centímetro cúbico por minuto e assim por diante. Então, sabendo que a lei de Darcy, né, que já foi exposta, né, tem essa vazão, a gente tem que, substituindo o Q por V sobre T, né, essa reformulação.
Quando a gente isola, né, a condutividade hidráulica saturada, a gente vai ter essa fórmula aqui, né? Volume vezes a camada, dividido pela área, vezes o tempo, vezes ΔH. Contudo, a gente sabe que a carga é constante, ou seja, não há variação, não há ΔH. Então, o que vai ser a nossa carga? Ela vai ser basicamente o solo saturado, né, de comprimento L, mais a carga de água, né, H. Né? Portanto, né, a gente tem aí a fórmula desenvolvida, né, para o permeâmetro de carga constante, certo? Então, sabendo-se da fórmula, né, a gente pode ir para um exercício, tá? Bem, nesse exercício aí, né, na determinação da condutividade hidráulica do solo, pelo método permeâmetro de carga constante, né, manteve-se uma lâmina de água de 3,2 cm sobre uma amostra de solo de 3 cm de espessura e 5 cm de diâmetro, num tempo de 10 minutos. Coletou-se um volume de água de 4,3 cm3. A temperatura de água foi de 24 graus Celsius. Né? Então, qual é, né, a minha condutividade hidráulica saturada? Então, a gente tem que H, né, que é a nossa carga, é 3,2. Nosso comprimento da amostra é 3 centímetros. O diâmetro, 5. O tempo, 10 minutos. Corrijam aí para mim, por favor. Aqui, amarelo. Coloquem em 10 minutos. E aí a gente tem um volume em 4,3 centímetros cúbicos. Né? Então, desenvolvendo aí primeiro, né, a fórmula da área, né, πd ao quadrado dividido por 4, a gente tem a área, né, já que o diâmetro é 5 centímetros, né, uma área de 19,6. E aí, né, utilizando a fórmula, né, da condutividade hidráulica saturada para o permeâmetro de carga constante, a gente tem aí a substituição dos valores, certo? Gerando aí uma condutividade hidráulica saturada de 0,01 cm por minuto ou 0,144 metro-dia. Na hora da prova, eu vou sempre cobrar para vocês a condutividade hidráulica em metro-dia. Vou repetir. Na hora da prova, eu vou sempre cobrar para vocês, né, a condutividade hidráulica em metros-dia, tá bom? Então, devido à questão da viscosidade da água, né, a gente precisa converter, né, o fator de correção aí da viscosidade da relação da água, né, em 20 graus Celsius e a água que foi feito o teste em 24. Né? Para fazer essa conversão, né, para a água realmente, né, com a densidade de 1, né, a gente precisa aí pegar essas viscosidades. Então, a gente vai ter a viscosidade de 24, né, que foi realizado o teste, e a viscosidade de 20. Né? Portanto, né, a gente vai ter assim, né, jogando na fórmula, né, o 0,144, que foi o achado da condutividade hidráulica, né, a viscosidade da água, né, a 24 graus e a viscosidade da água a 20 graus, né, tendo assim uma condutividade hidráulica, né, para uma densidade de uma viscosidade de 1, né, igual a 0,130 metro-dia. Ok? Beleza. Esse é o primeiro método. Então, o permeâmetro de carga constante é o método de laboratório, né, em que se utiliza, né, amostras indeformadas, certo? Não é tão preciso, já que não mostra muito a realidade, né? Mas normalmente ele é realizado por causa da sua facilidade de condução em laboratório. Tá bom? Fechando aí o método permeâmetro para determinação da condutividade hidráulica de solo saturado, a gente vai para o segundo método. Que segundo método é esse? Né? É o método do furo de trado. Bem, o método do furo de trado é um método de campo, né, em que se faz uma perfuração ou um poço, né, no solo, certo? E ele normalmente é feito na presença de lençol freático, certo? Normalmente é feito em áreas úmidas, também para determinação aí da condutividade hidráulica, ok? É um método muito interessante, né? É feito para áreas úmidas, então é essencial para a gente poder entender um pouco mais aí esse método. Vamos lá. Então, primeiro, né? Esse S que vocês estão vendo aí seria o quê? Basicamente é a distância entre o fundo do poço, né, cavado, né, escavado, até a barreira impermeável. Fundo do poço até a barreira impermeável. Esse H normalmente é a altura de água dentro do poço, né, que é do lençol freático. Então a gente tem duas situações aí. Quando S é maior que H dividido por 2, ou seja, quando a camada impermeável é profunda, ou não se consegue achar a camada impermeável, e quando a camada impermeável, basicamente,
é superficial. Para esses dois tipos, né, a gente usa aí, né, dois fatores geométricos, dois coeficientes, né, esse C que vocês estão vendo aí do lado esquerdo e o C do lado direito, né, certo? Como é um método, né, de escavação de tradagem, né, a gente precisa aí normalmente utilizar ele até no máximo 1,5 metros, né, que é o recomendado, até por causa da questão da cultura também, né, a gente não vai trabalhar com raízes tão profundas, né. Bem, aí vocês estão observando aí dos fator adimensional aí da geometria do poço, né, C, né? Vocês estão olhando todos os parâmetros, de o raio, a altura do lençol freático, a altura e ascensão do lençol, S é a profundidade da barreira, né? E o K0 em metro-dia, certo? Bem, então a primeira parte aí da determinação do método, né, normalmente são em áreas muito úmidas, né? Então você faz uma tradagem, né? Ou seja, né, escava-se um poço. E o que acontece a partir daí é que você vai identificar o lençol freático, né, nesse método. Ok? Então, o que se vai acontecer? A partir do momento que a gente vai ter, né, encontrou esse lençol freático, né, vai se secar esse poço, né, retirar essa água, normalmente, né, se tira com a bombinha, enfim. E esperar 24 horas, certo? Esperando 24 horas, no outro dia, você vai lá para começar a fazer a realização de testes. Então, o que vai acontecer a partir daí? Você vai retirar novamente a água do poço, né, e vai observar a ascensão dela, certo? Essa ascensão, né, vai ser uma altura, ΔH, que vai variar entre H1 e H2, como vocês estão vendo, pelo tempo. Né? Com o coeficiente geométrico que a gente já tinha mencionado anteriormente, a gente vai determinar a condutividade hidráulica. Aqui nesse desenho, né, que está no quadro lá para explicar para vocês, mas essa sonda aqui, né, é uma sonda, vou colocar em amarelo aqui, né, a setinha, pronto, está ficando bom. Essa sonda aqui, ela normalmente capta essa ascensão do lençol freático, né, ao longo do tempo, certo? Então, a gente consegue determinar a partir daí essa ascensão do lençol em um determinado tempo, ou seja, de H2 para H1 e assim por diante. Seca-se o poço, faz essa nova recarga, né, dimensionamento da recarga, ou altura, né, do poço, até que a gente tenha alguns dados, tá? Isso é importante. E aí, com a média deles, a gente vai poder trabalhar, né, na determinação da condutividade hidráulica. No mais, vocês estão vendo ali que PLF é a profundidade do lençol freático, esse Z é a altura que se tem normalmente, né, até a bancada, H é a altura total do lençol freático e o nosso S aí, né, que vocês estão vendo, né, é desde a profundidade do fundo do poço até a camada de impedimento, ok? Aí está o aparelho que mede, né, o lençol freático, né, a ascensão, a altura do lençol freático. Pode ser feito dessa forma, como também pode ser feito até com uma pequena aí, um instrumento de medição, né, que a gente chama de PLOF, que é inserido, né, dentro do tubo de acesso, que vocês estão vendo ali em amarelo, né, aqui. Aqui, a setinha, aqui nesse tubo de acesso, né? Então, dá para se acompanhar em determinado tempo a ascensão desse lençol, né? Com uma fita métrica simples também, tá? Bem, no nosso exemplo, né? Vocês vão acompanhar aí também no slide de vocês, né? A gente tem aí, visando dimensionar um sistema de drenagem, utilizou-se o método fluxo de trato, né, para determinar a condutividade hidráulica do solo. O poço foi feito com 120 centímetros de profundidade e 10 centímetros de diâmetro. Um dia após sua abertura, procedeu-se à medição dos parâmetros. Aí obtém-se Z mais profundidade do lençol freático mais H vai ser igual a 141,5 centímetros. Né? E aí você tem Z mais a profundidade do lençol, 77,5, certo? Os testes foram feitos, né? E aí houve uma variação do lençol freático ΔH de 10 centímetros, né? Num tempo de 300 segundos, né? E aí você tem aí a altura inicial 34,1, a altura final 44,1, né? E aí a média dessas alturas 39,1, certo? Então, sabendo que
né? Z mais PLF mais H igual a 145, 41,1 e Z mais PLF 77,5, né? A gente sabe que a altura do lençol freático é igual a 64 centímetros, certo? Após a determinação dos parâmetros, calculou-se até 40 centímetros e não foi encontrada camada de impedimento. Então, portanto, se tem-se que S, né, acompanhando aqui comigo, né? Estou aqui, certo? Então, portanto, tem-se que S maior que H2, pois 40 centímetros é maior que 32 centímetros, já que H é 64. Então, 64 dividido por 2, 32 centímetros. Então, o coeficiente de geométrico que a gente escolheu foi esse, né? S maior que H sobre 2. Dessa forma, né? Substituindo os parâmetros, né? Eu tenho um raio de 5 centímetros, né? H, que é a altura máxima do lençol mantido, né? 64, mais 20, que é da fórmula, vezes 5 do raio, 2 menos 39,1, que foi o H médio, né? Que eu mostrei, dividido por 64 vezes 39,1. Então, eu vou ter um coeficiente geométrico de 11,22. Utilizando na fórmula da condutividade hidráulica, eu vou ter C vezes, lembram? ΔH dividido por ΔT, né? Então, dá 11,22 vezes 10 dividido por 300. Lembre-se que a variação de ΔH foi 10 centímetros e o tempo foi de 300 segundos. Né? Então, mas professor, tá centímetro por segundo, por que está dando metro dia? É simples, esse coeficiente geométrico que vocês estão vendo aí já vem embutido essa correção, tá? Então, aqueles valores que estão vendo ali, 4.000, 20, né, são coeficientes de correção, né, para sair de centímetros por segundo para metro por dia, ok? Então, portanto, no final, né, utilizando aí de maneira direta, a gente vai ter uma condutividade hidráulica saturada de 0,37 metros dia, ok? Então, aqui, né? Então, o método do fundo de trado é um método utilizado com a presença do lençol freático, tá? E utiliza aí a ascensão do lençol freático para saber a condutividade hidráulica. Ok? Tranquilo? Beleza. O outro método que é muito utilizado é o método do poço seco. Esse método é normalmente utilizado quando a gente tem aí a ausência de lençol freático. Né? Não existe lençol freático. Então, nesse caso, vou precisar, né, de um reservatório com água, esse aqui que eu estou colocando, a setinha, né? Aí, vamos ter uma torneirinha, vocês estão vendo ali, que vai dosar essa água, né? Até que haja saturação, né, de uma parte do solo e se crie, né, como vocês estão vendo aqui, né, uma altura de água, né, que vai ser mantida, né, essa altura H aqui, né, essa altura H, certo? Então, o que acontece? É o processo inverso do método Fujitrado, né? O que eu vou medir aqui? A gente vai medir a absorção de água, né? Ou seja, quando a água ela vai decrescer, eu vou medindo essa, né, essa redução. Então, essa velocidade com que ela reduz, eu vou determinar aí a condutividade hidráulica, certo? No mais os outros parâmetros, vocês já sabem, né, que é o S, né, que é da profundidade do fundo do poço até a camada de impedimento, PT é a profundidade total, né, PP é a profundidade do poço, certo? Então, medindo essa vazão, né, normalmente, né, você vai ter aqui o volume, né, pelo milimetrado, né, normalmente no recipiente graduado, e o tempo, né, que você vai fazer com que, com o auxílio de um relógio, né, você vai observar esse decréscimo, né, você vai determinar a condutividade hidráulica. Então, lembre-se, o método poço seco é um método de determinação sem a presença de lençol freático, ou seja, com a ausência do lençol freático. Então, eu tenho dois casos, conforme, né, vocês já sabem. Primeiro, né, se o fundo do poço, né, a altura entre o fundo do poço e a camada de entendimento foi maior que 2 vezes H, que é a altura do lençol artificial criado, né, eu vou ter essa fórmula para determinação da condutividade hidráulica. E no segundo caso, se S for menor que 2H, eu vou ter essa segunda fórmula. Ok? Confiram aí, né, no slide de vocês, né, disponível no SIGA. Então, o que é que a gente vai ter aí de parâmetros, né? Condutividade hidráulica dada em centímetro por hora, a vazão constante, né? No caso aí centímetro cúbico por hora, a altura da água dentro do poço,
no raio do poço e a distância do fundo do poço até a camada permeável, que é essencial essa identificação. Vocês devem ter visto isso na disciplina de geologia, geomorfologia, enfim. Então, vamos ao exemplo, né? A fim de prevenir problemas de salinização do solo em uma área irrigada numa região semiárida, realizou-se um teste para determinar a condutividade hidráulica pelo método do poço seco, visando dimensionar um sistema de drenagem. O poço foi aberto com 122 centímetros de profundidade e 10 centímetros de diâmetro, e durante o teste o nível de água no seu interior foi mantido numa altura de 64 centímetros, nosso H, né? A camada impermeável encontra-se numa profundidade de 192 centímetros, ou seja, foi realizado o teste e após o teste foi feita uma escavação e observou-se, né, que a camada permeável estava a 193 centímetros. Portanto, né, eu fiz um desenho, né, que é para poder estimar. Aí você tem aí, primeiro, né, a profundidade do poço, com 112 centímetros. Você tem a profundidade, né, no caso aí, o nível da água, 64 centímetros. E a profundidade total, 193. Bem, então, você tem aí os parâmetros. Subtraindo 193 de 112, né, a gente vai ter aí 81, que é basicamente, né, o nosso S, né, ou seja, essa relação aqui, né, seria o nosso S. Tendo S como 81 centímetros, então, o que vai acontecer? S é menor que 2H, né, ou seja, 81 é menor que 128. Né? Nesse caso, a equação utilizada, né, essa de S menor que 2H, é essa que vocês estão vendo aí, né? Ok? Bem, feito o desenho, né, a gente vai para os cálculos. Né? Primeiro, vocês vão ver, né, os testes realizados durante, né, a execução aí da determinação da condutividade hidráulica. Vai se utilizar aí, normalmente, a vazão, né, dos 3 últimos testes, né? Nesse caso, é a que está em vermelho aí, de 12, de 13 e 14 horas. Né? E a partir daí, né, a gente vai fazer a média dessas 3, né, que vai dar o valor de 0,066 litros por minuto, convertendo aí em centímetros cúbicos por hora, ok? A vazão. Tendo esse valor, se utiliza na fórmula, essa aqui, e aí determina-se a condutividade hidráulica saturada por método do poço seco, né? Nesse caso aí em centímetros por hora. Tá? Então é só refazer esses cálculos, né, tranquilamente com vídeo. Né? Então, só para revisar, lembre-se, são os 3 métodos para determinação da condutividade hidráulica. O primeiro é o permeâmetro de carga constante, que é um método, né, realizado em laboratório. O método do furo de trado, que é um método realizado em campo com a presença do lençol freático. E o método do poço seco, né, que é um método que se utiliza normalmente em áreas, né, com ausência do lençol freático. Tá bom? Então, eu acho que é basicamente aí, né? Lembre-se, né? A condutividade hidráulica saturada é um dos parâmetros aí que a gente vai utilizar para a equação de espaçamento de drenos. Ela é basicamente descrita com uma facilidade com que a água tem, né, passar pelo solo, tá? E foi determinada por Darcy há muito tempo atrás, né? Então, eu acho que é isso, galera. Obrigadão aí. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.